Oi, gente, e aí, como é que vocês estão? Bom, estamos aqui para mais um episódio do Elas Pode. Estamos de volta, né, Gabizinha? Como é que você tá? Sejam todas bem-vindas mais uma vez e bem-vindos. Bom, deixa eu já fazer um adendo aqui, né, que a gente foi orientado aqui nos nossos bastidores, de dizer para vocês que vocês precisam, né, gente, seguir a nossa página, curtir, compartilhar, enviar para um amigo e falar, olha como que elas podem muito. Como elas são demais, super divertidas, inteligentes, muitas qualidades. Exatamente. E falando em muitas qualidades, hoje nós estamos aqui. Eu tô adorando esse negocinho de ser ensinado. É de algum dos anos 2000. Apesar de eu tá. ter 23 anos, mas eu já ouvi falar. Ah, entendi. Foi alguma coisa de lá de trás. Você trouxe uma referência. Isso, uma referência. Ótimo. E aí, nós estamos aqui, bom, já dei as boas-vindas aqui pra Gabi, pra vocês, né, Gabizinha. E hoje estamos aqui com uma super convidada, ela que é digital influencer aqui na nossa City, Sertãozinho e região, né, Mari? Super descontraída, gente. A Mari já chegou aqui Causando, assim, tá na mesma exatamente, vibe. né? E me alertou pra uma coisa com relação a essa questão de criar conteúdo e ser influencer. Nós vamos chegar lá. Mari Borges, Oi! Isso. A mamãe da Liz, do Theo. Lá nas redes dela, ela fala sobre moda, sobre culinária, sobre estilo de vida, vida saudável. Mari, seja muito bem-vinda. Muito Obrigada obrigada. por estar aqui com a gente, tá? Eu que fiquei muito feliz quando eu recebi o convite. Que bom. Eu amo conversar, gente, então eu acho que vai ser muito bom. Ai, com toda Eu tô sentindo certeza. aqui que a gente tá muito conectado. Então, Ai. assim, se a gente não colocar o cronômetro, a gente vai ficar aqui o dia todo batendo papo. Vamos ver, vocês me cortam se eu estiver falando demais. De repente, a gente vai até aí por volta das 0 horas de hoje. E aí o Raul... O já Raul, dá pra parar? sem conseguir conversar, ele só vai levantar e falar, não, Hoje a gente só um tem os minutinho. bastidores aqui com a Clau, nossa recepção / filmmaker / cabeleireira. arrumando meus cabelos. Bruninho, nosso próximo convidado, né? O Bruno tá aqui hoje nos bastidores, né, Bruno? Depois a gente vai falar sobre tudo isso, todos esses bastidores aqui. Mari, eu queria iniciar a nossa conversa de hoje fazendo uma pergunta muito direta e objetiva. Quem é a Mari? Ai, meu Deus. Já começamos com tudo, Nossa, deixa Mari. eu pegar aqui a minha lista. Quem é a Mari? Nossa, nesse- que pergunta mais difícil. Profunda. É profunda. Eu tenho uma dificuldade em falar quem sou eu, mas é bom a gente ter, a gente parar e olhar pra si mesma. Eu sou a Mari, eu sou mãe. Primeiro, depois que a gente é mãe, a gente a mãe fica ali, ó. A gente No topo, sou né? mãe, digital influencer, sou mulher, dona de casa, mãe de pet, esposa do meu cônjuge também, não posso esquecer disso. Ótimo. E eu acho que eu sou uma pessoa. Às vezes eu deveria pensar um pouquinho mais antes de falar, mas eu falo muito, sou uma pessoa muito comunicativa e gosto de ter sempre muitas pessoas por perto. E eu acho que é isso. Acho que eu resumi em muitas palavras. Não, exatamente. Falou a sua essência, eu acho que foi isso. Exatamente. E sou uma pessoa de muita fé. Muita fé. Que é muito Que importante, é muito né? importante. Mari, e como que surgiu essa ideia de você iniciar nas redes sociais? Quem foi sua fonte de inspiração? Em quem que você olhou, se inspirou? Porque hoje a rede social, ela dá voz para muita coisa, né? Coisas boas, coisas não tão boas, e a gente tem que saber filtrar e peneirar tudo isso, aquilo que faz bem pra gente, enfim. O que que te inspirou? O que que te startou a querer começar? Justamente isso. Eu comecei mesmo em final de 2018, começo de 2019. Tinha me formado na faculdade em dezembro de 2017. Você é formada em quê, Mari? Sou arquiteta e urbanista. Olha só, que bacana. Eu achei Eu que não era sabia. administração ou nutrição. Não, minha filha.
aquela que ficava, ótima aluna, mas fala demais, sou criativa. É verdade. Eu sou formada em arquitetura e urbanismo, me formei em dezembro de 2017. Quando foi em março de 2018, eu tinha minha amiga da faculdade, a gente começou a pegar alguns projetos e eu descobri que estava grávida. E aí, eu passei muito mal no começo da minha gestação, assim, de perder 5 quilos em um mês. Foi terrível, eu enjoei demais na gestação da Liz. E aí, eu fiquei com medo, eu falei assim, eu não sei se eu vou passar, principalmente o primeiro filho, é tudo muito novo, então eu conversava com, eu passei mal os 9 meses, aí eu fiquei com medo, eu senti medo, ela continuou no trabalho que ela tava, e eu me dediquei a ser mãe. E o que aconteceu? Quando a Liz nasceu em novembro de 2018. Eu falava assim, ela nasceu mais ou menos na época da filha da Sabrina Sato, da filha da Isis Valverde, sabe? E aí, eu só via reportagem assim. Naquela época, o Instagram não era como é hoje. Por mais que faz pouco tempo, mas ele avançou de uma maneira muito rápido. E eu só via aquelas mulheres com um mês já fazendo foto, e lindas, e com o cabelo maravilhoso e tudo mais. E eu falava, não é possível que só eu que tô passando por essa loucura da maternidade. Amar uma coisa que... Amar um nenenzinho desse tamanhozinho, mais do que você pode imaginar algum dia na sua vida. Só que não dormi, não consegui comer. A minha vida, assim, de ponta cabeça, eu não era mais a Mariana, eu era a mãe da Liz. E aí, aquele puerpério, aquela loucura. Aquela romantização que você via Aquela na internet. romantização. E aí, o que aconteceu? Um belo dia, a Liz fez um cocobomba e eu coloquei aquele cocobomba no history. E eu já tinha uma quantidade considerável de seguidores, porque como vocês podem perceber, eu converso demais. E eu converso com todo mundo, então eu faço amizade com todo mundo. E por isso eu tinha já uma quantidade considerável. E no que eu postei aquilo, eu tive tanto retorno de mães que queriam isso, sabe? Então, o meu start, assim, a minha inspiração foi a vida real. Porque eu falei, não é possível. Foi o cocobomba da Liz. E aí eu comecei a postar, que aquela noite eu não tinha dormido. Não assim, sofrendo, gente, mais uma noite, mas estamos aí, vamos lá, hoje vou tentar ver se eu consigo fazer isso. E aí, amando a minha filha, como sempre, só que mostrando que não são só flores. A maternidade, a ideia que eu tinha de maternidade era que você via na novela, que a mãe chega com os cabelos penteados em casa, que chama a babá, e não é bem assim. Então, eu comecei a postar isso e eu comecei a sentir as pessoas se conectando comigo. Por isso que até tem vida real, maternidade real na minha vida. Exatamente. Porque é a realidade da vida. Aí depois, quando veio o Theo, os dois brigavam. Irmão que fazia tudo junto, se amava, mas briga o tempo todo, porque o irmão, você não tem muito um limite com ele. Você tá ali o tempo todo, o brinquedo que um pega, o outro quer pegar. E aí eu postava essas brigas, postava como eu resolvia essas brigas. Então, foi isso, a realidade. Eu queria mostrar a realidade, que as pessoas se identificassem, que a vida não são só flores. E tudo bem. Exatamente. Eu acho que é quase que um dever social, eu diria assim, até para que as pessoas não se comparem tanto, porque a realidade dessas pessoas, elas são outras, elas têm a babá, elas têm um personal, elas têm uma cozinheira para propor toda uma rotina organizada ali para elas, né? E quando você trouxe à tona essa rotina que outras pessoas olhavam ali. Isso, exatamente. Eu passo por isso que ela passa. E como você fazia para se organizar dentro disso? Não, eu tenho que cuidar da Liz, eu tenho que fazer as coisas de casa, eu tenho que publicar, eu tenho que postar. Como é que você se organizava? E com relação à inspiração, você falou dessas artistas, mas houve alguma outra inspiração de vida real que já era muito... hoje usa muito o termo, né? Hypado lá na internet. E que você falava, não, essa digital influencer aqui, ela fala da vida real. Ela não é uma artista. Você teve essas inspirações? Como eu falei há 7, 8 anos atrás... Não tinha tanto. Não que essas... Você meio que se criou ali, então. Claro que deveriam ter algumas que já faziam isso, só que eu ainda não tinha esse acesso. Não que a mãe... Elas não eram tão mães quanto eu fui. Elas foram tão mães, só que a realidade delas era diferente da minha. Pode ser que elas estavam sofrendo até mais que eu, só que
a mídia não expunha tanto esse momento. E aí, de uns tempos pra cá, as coisas mudaram muito. Então, hoje, até muitas pessoas grandes mostram mais essa realidade, porque não vendia essa realidade. E agora, essa realidade, na hora que ela se escancarou, as pessoas viram que a identificação é muito melhor. Então, foi isso. Eu não tinha uma pessoa que eu me lembre também, porque depois que as crianças nascem, a cabeça da gente faz... vira névoa. Mas foi isso. Foi eu postando, eu querendo um reconhecimento... um reconhecimento, não, um apoio. Sabe? De saber... É aquele negócio, você saber que tem uma pessoa passando pela mesma coisa que você fala... Ai, pelo menos eu não tô sozinha. E aí começou a acontecer essa troca. Isso. Que bacana. Muito legal. E Mari, mesmo você indo contra... essa questão de mostrar que é tudo perfeito, você não romantizando a sua vida, ainda tem pessoas que vão achar que você está fazendo isso. Achando que do lado de lá tá tudo perfeito, mesmo você aparentemente tentando mostrar que não é tudo perfeito. Como que você lida com isso? Ai, gente, eu sou super tranquila. Às vezes, quando alguém me fala alguma coisa desse tipo... porque eu posto que eu tô limpando a casa. E Plim. o plim. O plim. Um estalar de dedos. Os stories A dela. louça, não sei o que acontece na minha casa. Durante a noite, eu acho que entram pessoas dentro da minha casa e sujam toda a louça que está lá. Está toda a louça limpa se amanhece suja. Então, às vezes, a minha pia tá deste tamanho. E aí, eu faço plim. Por quê? Porque a gente queria que fosse só estalar os dedos, não é? Bem e aí, eu já ouvi muito isso. Algumas pessoas acharem que, sei lá, que eu não faço aquilo. Mas então, quem que faz? Já dizia o sábio, se não for eu, vai ser quem? Vai ser quem? Bem isso. O José Felipe. Bem isso. Inclusive, Virgínia, eu espero que quando esse podcast for ao ar, vocês já tenham voltado. Obrigada. Torcemos pela reconciliação. Torcemos pela família. A Virgínia, falando dela, ela é uma inspiração pra você? Ai, Como digital influencer? Que Pergunta polêmica. né? Polêmico, vou dar tua maconha. Deixa eu tomar uma. Porque eu recebi também recomendações dos meus orientadores que eu tenho que criar polêmicas na internet pra Mas viralizar. justo comigo. Que é uma das coisas que é, inclusive, uma das coisas que a Virgínia faz bastante. Polêmica. Sinceramente, eu admiro. Ela é a maior influenciadora do Brasil. Com certeza. A gente não tem como negar isso. Ela é muito esperta e tudo mais, mas Mariana, eu até brinco, eu falo, eu não tenho a pretensão de ser uma Virgínia. Não tenho a pretensão de ser uma Virgínia, mas eu consumo os produtos da Weepin, que eu acho que é bacana essa questão dos produtos serem acessíveis, são realmente produtos bons. Eu acho os perfumes gostosos, creme, eu tenho algumas coisas da linha, acho que as que eu tenho são bem bacanas. Só que assim, é uma realidade completamente diferente da minha e torço pra ela voltar com os Felipe a favor da família, isso. mas é isso. A gente sempre fala muito com relação a podem questionar meus métodos, mas não os meus resultados. Essa é a Virgínia. Eu acredito. E também que não seja sei, isso. não conheço ela. Às vezes a gente acha uma coisa, mas é outra. É aquela questão da internet, sabe? Exatamente. Então, eu não sei o que passa na cabeça dela, se o que ela pensa faz sentido. Às vezes, muita gente pode pensar que o que eu penso não faz o menor sentido. Então, acho é a que individualidade de cada um. O mundo tá aí pra isso, né? Pra cada um ter. A gente só não sua pode visão e questionar opinião. os números dela, que ela realmente... São absurdos, Absurdos. né? Ela tem 27 anos. 27 inclusive. anos. E Exatamente. essa sua mentalidade de saber dividir as coisas na questão de que é a vida dela, ela faz as escolhas dela. Como que você aplica isso pra você? Na questão de que o que o outro tá fazendo não tem que me influenciar, não é pra ser um motivo de comparação. Gente, eu nunca na minha vida, quem me conhece desde a infância, não vai deixar mentir, nunca fui uma Maria vai com as outras. Nunca na minha vida fui uma Maria vai com as outras. Então, assim, eu sempre tive as minhas coisas na minha cabeça, as minhas crenças, os meus pontos de vista. Sou muito aberta a outros, só que, por exemplo, se você tá fazendo uma coisa que eu não acho que é certo, não é porque você ou todo mundo tá fazendo que eu vou falar assim... eu acho que eu vou ter que fazer, porque tá todo mundo fazendo. Não, nunca fui essa pessoa. Então, pra mim, assim, que bom que pra fulano deu certo, mas se não é o que eu acredito, se não é o que eu acho que tá certo pra mim, eu não vou fazer. Então, eu
eu não ligo, sabe? Eu deixo pra lá. A questão de comparação, eu odeio comparação, gente. Eu odeio comparação. É uma das coisas que me irrita muito, porque cada pessoa é uma pessoa individual. A gente até tava falando anteriormente a questão da genética de um corpo. Sim. Não tem como eu querer ter o corpo, eu ficar me comparando com a fulana. Claro que de vez em quando você fala... mas eu podia, né? Só que eu tento tirar isso da minha cabeça, porque não tem isso. Cada um é cada um. O que vai dar certo pra um pode não dar certo pra você. Isso em relação ao corpo, à cabeça, à vida, a tudo. E você concorda que, sendo uma digital influencer, é importante trazer isso à tona para as pessoas que estão ali te ouvindo, né? Sim. De que as pessoas têm que respeitar essas diferenças. Isso. Porque a partir do momento que você está influenciando alguém, é justamente... eu acredito muito nisso, né? Que é pro bem, né? A ideia da influência é essa, né? Eu gosto muito, porque é coisas que eu não exponho isso, porque eu sinto que a pessoa achou ali um canal e uma segurança. Então, eu recebo muita mensagem de mães enlutadas, de não só mães, mas, eu perdi meu avô, eu perdi minha mãe, eu perdi meu pai, eu perdi meu tio. Então, a gente tem uma troca muito grande disso nos directs. E em relação a, por exemplo, aos afazeres de casa. Teve uma vez que eu nunca esqueci essa mensagem. A mãe me mandou, ela falou assim, Mari, eu tenho um filho quase da idade do seu, e eu vejo como você faz tanta coisa, como você consegue, porque eu não consigo, eu me sinto cansada o tempo todo, nananana. E ela mandou uma mensagem, um desabafo, que eu senti que ela precisava falar aquilo. E aí eu li aquilo, eu leio, sou sempre eu que respondo. Por isso eu que ia perguntar isso. Se você cuidava das suas redes sozinho, ou se você... tinha uma assessoria, alguém que... Não, a minha assessora chama Mariana, a minha filmadora chama Borges, a minha editora chama... Eu, Mariana. Eu de novo. Eu de novo. Não, sou eu que cuido de tudo sozinha. Inclusive, eu até penso assim... se um dia eu conseguir ter alguém pra me ajudar, acredito que talvez na parte da edição e tudo mais, porque eu gosto muito desse contato com o meu público, sabe? Às vezes eu até peço desculpa, gente, desculpa demorando pra te responder, mas eu quero ler todas as mensagens, quero eu responder. E aí ela me mandou falando sobre isso. Como que você consegue fazer tanta coisa? Aí eu falei pra ela, eu falei assim, primeiro, que o Theo é meu segundo filho. O segundo filho a gente leva muito mais macio do que o primeiro. O primeiro é tudo muito novo. Eu passei tudo isso com a Liz também. E é normal, tudo bem. Não se cobra tanto. Me falavam isso e eu não ouvi. Então eu falo, mas ouve o que eu tô te falando. Não tem problema. Cuida do seu filho, faz o que der pra você fazer. E acima de tudo, não se compara. A minha realidade pode ser diferente da sua, que pode ser diferente da outra, que pode ser diferente da outra. Então, assim, essa questão dessa comparação, eu gosto de mostrar isso, que eu tô lavando louça, que eu tô fazendo as coisas, pra você ver que eu também tenho que fazer a mesma coisa que todo mundo. Uhum, exatamente. Então, é isso. Eu gosto muito dessa troca e quero mostrar pra elas que às vezes parece que eu faço muita coisa, só que também o dia que eu não faço nada, eu falo, gente, hoje não consegui fazer nada. E tá tudo bem, E tá né? tudo bem. É como se a gente tivesse que preencher um checklist, né, de tudo. Eu acho que nós mulheres temos mais do que ninguém que preencher um checklist, né? Porque a gente tem que cuidar de tantas áreas da vida. Social, moral, interno, externo. Ainda se preocupar com o que as pessoas estão pensando sobre você. Isso que eu ia te perguntar, porque no caso, nesse que você comentou, ela foi como um desabafo, uma forma de admiração. Então foi algo positivo. Sim. Mas você também recebe comentários negativos, famosos haters? Gente, Deus é tão bom comigo. Inclusive, obrigada, as minhas seguidoras. Não. Ai, que bom! Eu tive um momento que eu recebi muito, assim, muito não, porque eu nunca tinha recebido um hate. Tá. E aí começou a vir e eu ficava muito triste. E aí foi onde que eu pensei assim, se um dia eu tinha alguma pretensão de ser uma Virgínia, eu não... Essa pretensão acabou. Foi quando eu perdi a Liz. Porque o que acontece? Eu fiquei um tempo, eu desinstalei as redes sociais do meu telefone, porque eu não tava dando conta. E a psicóloga, na época, me explicou muito sobre isso. Tem coisas que a gente dá conta, tem coisas que a gente não dá conta. Tem coisas que eu vou dar conta, você não vai dar, e você vai dar, e eu não vou dar. E então, a gente tem que respeitar os nossos limites. Então, eu desinstalei tudo, eu fiquei semanas. Não sei se eu fiquei um mês, não lembro. Enfim, quando eu instalei de novo, e eu precisava trabalhar.
E o meu trabalho, o que acontece? Meu marido também precisava trabalhar. Todo mundo ao nosso redor que tava sofrendo, que sofre até hoje. Infelizmente, eu falo infelizmente porque a pessoa enlutada não quer que isso aconteça, sabe? Você quer que você fala assim, como que o mundo tá rodando se o meu mundo acabou? Então é difícil. Só que, infelizmente ou felizmente, a vida continua. Então, o meu marido teve que voltar a trabalhar, só que ele trabalha numa empresa. Então, quem via ele trabalhando, as pessoas que trabalham com ele na empresa. Quem via o fulano trabalhando, as pessoas que trabalham ali com ele. O meu trabalho é as redes sociais. Então, eu voltei a trabalhar e as pessoas me julgavam muito. Que eu estava... Nossa, eu recebia mensagens horríveis. E eu sofria muito com isso, porque eu sempre fui uma pessoa que eu gosto muito de agradar o outro. Melhorei já muito, porque acabava sendo um defeito, sabe? Porque eu ficava muito triste se isso não acontecia. Hoje não, hoje eu sou eu. Eu sou essa pessoa aqui, que se você me vê aonde for, você é essa mesma pessoa. Só que, se você gostou de mim, ótimo. Se você não gostou, infelizmente, essa sou eu. E você vai ter outras pessoas que você vai gostar. Exatamente. E aí, eu postava e as pessoas me julgavam por isso, sabe? E elas não entendiam isso, que o meu trabalho era estar na rede social. Então, não tinha o que eu fazer. Aí, um dia até meu marido falou assim pra mim, fala pra eles que os boletos continuam caindo. Os boletos não esperam. Então, infelizmente, foi só esse momento. Só que foi um período muito curto. E aí, às vezes, eu até expunha alguns comentários. Eu lembro dessa. Você lembra? Época. Eu expunha alguns, não expunha todos, mas eu expunha alguns. Eu fiquei meses sem olhar comentários de publicações, porque eu tinha medo de ler alguma coisa que me deixasse triste. E aí, aquele negócio, eu dou conta? Não dou conta, então eu não vou ler. Exatamente. Então, era isso. Eu fiquei muito tempo sem responder também direct, porque eu tinha medo. Mas passou, foi essa fase. Acho que aí as pessoas foram entendendo, sabe? Que aquele era o meu trabalho. E eu, infelizmente, eu não tinha o que fazer. E me ajudou muito a questão do trabalho. Então, foi o único momento. Hoje não, hoje as minhas seguidoras são maravilhosas, fofinhas, a gente conversa um pouco. Você não tem mais que lidar com hater. E como que as coisas são, né? O momento mais frágil, possivelmente, da sua vida foi o momento em que você recebeu os maiores comentários negativos, ao invés de receber apoio, incentivo, porque eu falo como seguidora e como amiga sua do lado de cada das telas. Quando eu via você postando alguma story, após a perda, após tanto sofrimento, eu pensava, ela tá tentando seguir a vida. Seguir a vida assim, a vida tá acontecendo, ela tem que se movimentar. Então eu via aquilo, eu ficava feliz, ela tá tentando. Tá tentando, Eu lembro que o primeiro dia que eu fui na academia, eu postei, nossa, eu recebi uma enxurrada de mensagens boas. Só que assim, é isso, as pessoas não veem o por trás das câmeras. Eu postava, por exemplo, tinha um provador. Gente, antes de sair pra esse provador, eu ficava horas e horas chorando, porque eu me sentia péssima. Porque a ideia é essa, sabe? Como que eu tô conseguindo... Isso, como se você não deveria estar Você ali, se sente né? culpada de pentear um cabelo, você se sente culpada de pôr uma roupa. E eu tinha que pôr uma roupa, me maquiar, sorrir, falar, oi, gente, tudo bem? Eu tô aqui em tal lugar, nananã. Só de eu pensar nisso, eu entrava em colapso, eu chorava. Só que eu não ia gravar, eu lá, gente, olha aqui, tô chorando, meu Deus. Não, eu não ia fazer isso. Então... por mais que eu quero mostrar a realidade, as pessoas sabem que eu tô sofrendo, às vezes eu posto algumas coisas e tudo mais, só que eu sou muito aquela pessoa assim, ó, eu chego num lugar, eu não sei o que você passou na sua vida, eu não sei o que você passou na sua vida, e vocês podem não saber o que eu passei na minha vida. Vocês não sabem, às vezes eu cheguei aqui, o pneu do meu carro furou, aconteceu alguma coisa ruim, e aí eu chego, vocês... me tratam mal, não fala comigo direito, o que vai acontecer? Meu dia vai ser pior ainda. Meu dia já tava uma droga, ele vai ser pior ainda. Então, eu sou sempre aquela pessoa assim, se você me encontrar, eu vou fazer de tudo pra que eu não piore o seu Exatamente, não piore a situação Exatamente, do então outro, eu vou te tratar bem, eu vou ser... claro que a gente tem dias ruins, mas eu vou tentar te dar um sorriso e tudo mais, porque às vezes isso vai fazer... respirar um pouquinho mais leve. Então, eu quero isso pras outras pessoas também. E falando um pouquinho mais sobre esse conflito, da questão da culpa, porque eu ouvi dizer que muitas mães que perdem um filho, elas relatam que é uma culpa devastadora quando você tem as primeiras vezes. A primeira vez que você dá um sorriso, a primeira vez que você vai fazer alguma coisa que você gostava, e você, por aquele breve momento, você esquece, né, tudo que tá por trás, tudo que você tá enfrentando. Como que você viveu com esse conflito?
Como foi esse comecinho? Esse conflito eu acho que às vezes eu penso que ele vai ser eterno. Eterno, né? Eu acho que eu penso, só que claro que as primeiras, eu lembro que quando aconteceu, teve uma mãe que me procurou, não vou falar o nome dela, porque eu não sei se ela quer que eu fale, mas ela foi bem bacana comigo, ela também tinha perdido o filho dela, e ela conversava muito comigo, e é aquele negócio, você ter uma pessoa que passou pela mesma situação que você sente um conforto, não que eu queria que ela tivesse passado, pelo amor de Deus, mas você sente assim, ela sabe o que eu tô sentindo, sabe? Porque, eu não me importo, gosto muito que as pessoas falem, mas só quem passou, sabe? Então, assim, essa questão da culpa, eu acredito que ela é eterna, sabe? No começo, no primeiro, ela lembra que essa mãe me falou, o primeiro ano é o pior. E realmente, o primeiro ano é o pior. Os outros são horríveis também, mas as primeiras vezes de tudo, elas são as piores. Então, é isso que eu falei. Eu chorava muito antes, só que eu chorava sabe? Eu entrava no quarto, entrava no banheiro, chorava. Fazia muita oração pra Jeová, porque se eu dei conta de tudo, foi ele que me ajudou, ele que me sustentou. Isso é o que eu sempre falo, o mérito é todo dele, toda a força que eu tive, e ele me carregou realmente no colo. Então, as primeiras vezes foi isso, sabe? Eu chorava muito, eu entrava num desespero enorme, respirava fundo, e eu sempre pedia assim, Jeová, acalma meu coração. E aí, eu ia fazendo oração, ia respirando, pensando, eu tenho o Theo. O Theo também foi uma grande força, porque eu não queria ser uma mãe, respeito. A minha mãe ela tinha depressão, ela teve os problemas dela. E eu queria ser uma mãe saudável pro Theo. Uhum. Apesar que eu acho que eu nunca mais vou ser a mesma e tudo mais, mas eu me esforço ao máximo. E era isso, eu queria ser uma mãe saudável pro Theo, e eu sabia que eu tinha que ir. Eu tinha medo de me afundar, sabe? De cair numa depressão profunda, porque eu sei o quanto é difícil. Então, era desesperador, mas era sempre oração. Muita oração. Respirar fundo, tem o Theo e vamos. E você trouxe também esse histórico da sua mãe com depressão. Então, eu acho que você começa a analisar, nossa, será que eu vou passar por essa situação também? Tive um relato de uma das mães aqui, e cai muito naquilo que a gente falou, do que as pessoas vão falar pro outro, né? E ela perdeu o filho dela com 17 anos de idade, e era da minha época e tal. E aí, a gente conversando aqui na academia, a hora que eu contei pra ela que eu havia conhecido o filho dela, que a gente era quase que da mesma idade, ela me abraçou, chorou, vai, você conheceu ele e tal. E aí eu disse uma coisa pra ela que me impactou, que ela me devolveu. Eu abracei ela e eu falei assim, você é uma referência, um exemplo de força, de resiliência. Ela falou assim pra mim, te agradeço, Carlinha, mas eu não queria ser exemplo por isso. Eu não queria ser exemplo de força e resiliência pra ter passado o que eu passei. Você já ouviu isso das pessoas e ficou com essa sensação de que... com essa mesma sensação que ela... Ou não, quando você recebe essa mensagem das pessoas, porque eu acho que a gente que está do outro lado, é aquilo que você falou, ninguém consegue mensurar o seu sentimento, ninguém... eu imagino que você sente. Não imagina, a não ser que tenha passado pela mesma situação. Quando você recebe essas mensagens das pessoas, você fica com essa sensação também de não queria estar aqui, não queria ser forte, precisar ou não, ser. Você pega isso como preciso transformar e levar para outro campo? Depende do dia. Dias e dias. Vamos falar assim, depende do dia. Não, mas no geral, tem dia que eu falo, eu tô cansada de ser forte, não queria ser forte. Você é muito forte. Tem dia que eu falo, não, nossa, eu não queria precisar ser forte. Essa é claro, eu não queria precisar ser forte. Mas já que infelizmente, isso tudo aconteceu, eu quero que sim, que as pessoas vejam que tudo bem a gente não ser forte todos os dias, claro, mas que dá pra gente ser, que a gente tem que respeitar o nosso tempo, pensar que infelizmente a vida tem coisas ruins que vão acontecer, e que você tem que se agarrar em Deus em primeiro lugar, pedir força, segurar as pontas e olhar lá na frente e pensar na esperança que a gente tem. E aquela velha frase que a gente sempre escuta, de tudo que acontece na vida da gente tem um porquê. Você teve essa fase de falar, mas
Por que esse porquê é esse porquê? Por que comigo? Ou tem que ser assim? Ou Deus quis assim, como a gente sempre escuta? Isso, de que forma você recebeu essa frase, por exemplo? Porque eu acho que você deve ter escutado muito. Escutei muito. Não, Deus não quis assim, de jeito nenhum. Ele é tão maravilhoso com a gente, ele faz coisas tão boas. Então, ele jamais ia querer que eu passasse por isso. Então, eu já tenho isso é o pleno da minha cabeça. A verdade, eu sei que Deus não quis isso, mas eu respeito muito a fé de todo mundo. Eu respeito as coisas que as pessoas falam pra mim, eu sempre respeito muito, porque eu entendo que a pessoa tá me falando com carinho, sabe? São mensagens muito carinhosas. Só que eu sei que Deus não quis assim. Ele, pelo contrário, ele queria que eu vivesse feliz com a minha filha. E é isso. E vou viver ainda. Com certeza. Agora, em relação a é um propósito, não. Eu acho que Porque foi é uma das fatalidade. coisas Foi uma fatalidade. Que mais escuta, né? Por isso que eu quis chegar nessa questão, porque a gente ouve muito isso. Mas é o que eu te falei, eu super respeito as pessoas que falam isso, mas eu acolho, respondo, agradeço o carinho, porque a pessoa tirou um tempo pra me mandar aquela mensagem. E eu acho isso muito bonito, eu gosto muito, inclusive eu gosto muito de receber, de ler as mensagens que elas mandam em relação a isso. Só que eu entendo que às vezes é uma maneira a pessoa de me confortar, se confortar, é um carinho, né? É um carinho. Mas eu não acredito que é um propósito, que eu... Não. Foi uma fatalidade, a gente tá no mundo do fim dos tempos. E por mais que hoje você enxergue assim, porque eu vejo que você cria uma grande maturidade pra lidar com esse assunto, você não abrir feridas com o que as pessoas te falam. Sim. Mas em algum momento, talvez lá no comecinho, alguém falar isso pra você, ai, Deus quis assim, ou então você é nova, você pode ter outros filhos, como se fosse algo substituível. Te machucou? Não. Você teve que pensar nisso até chegar nesse ponto de madureza, ou você já tinha compreendido? Ainda, assim, eu ainda bem que eu já tinha, assim, um conhecimento, e eu só levo como carinho mesmo. Eu, às vezes, eu entrei num grupo na época que eram de mães enlutadas. E aí eu via muito as mensagens, porque, de novo, aquilo, sabe? Era uma coisa que, pra mim, me deixava um pouco mais confortável. Entendo que, às vezes, eu comentava com algumas pessoas, falava, ai, Deus me livre, eu não ia conseguir ver as outras pessoas falando, mas pra mim, eu pensava assim, não tô sozinha, tudo mais. E às vezes eu via algumas mensagens que elas mandavam umas pras outras, eu ficava até, assim, um pouco triste, sabe? Porque, às vezes, eu via o sofrimento delas e eu sabia, assim, eu sei o que Deus quer pra gente, então eu ficava um pouquinho até triste com isso, sabe? De ver, porque Deus tirou meu filho e tudo mais. Então isso me deixava até um pouquinho triste da pessoa pensar isso, porque às vezes ela até se revoltava com Deus. E eu entendo, sabe? Mas o máximo era ficar um pouco triste com a pessoa tá vivendo aquele momento. Porque isso é uma fase do luto também. A pessoa se revolta com Deus, se revolta com tudo. Então, é uma fase. Então, a pessoa tava vivendo aquela fase, mas eu pensava, vai passar. Mas eu nunca me ofendi, nunca fiquei com raiva. É o que eu falei. Eu sempre entendo como a pessoa tá me trazendo o carinho dela. É o que ela acredita, assim como se às vezes eu falar alguma coisa pra ela, não é o que ela acredita, mas é com carinho. É o meu carinho, o carinho da pessoa pra mim, e eu acho isso muito gostoso. Ai, Mari, e ver que você lida dessa forma, eu imagino que torne muito mais leve algo que não é leve. Porque eu acredito que tem coisas que a gente consegue sofrer mais do que já estaria sofrendo. Algumas escolhas, alguns pensamentos e formas de ver a situação e a reação dos outros. Então, você conseguir lidar dessa forma, eu acho que te blindou. E te salvou de muito sentimento negativo, muita tristeza. Que você mesma poderia, assim, pela forma de você ver, estar sentindo, né? Claro que... porque comigo? Por que isso foi acontecer comigo? Isso é inevitável. Eu não merecia passar por isso, minha filha não merecia passar por isso, meu marido não merecia passar por isso, minha família não merecia passar por isso. Então, você tem muito isso, mas e aí, quem que merece? Ninguém. É uma coisa que você não deseja pra ninguém. Né, de merecimento alheio. Não existe, Não existe. Né? Mas é impossível você não pensar isso, né? Com certeza. Aqui tem uma pergunta que eu queria te fazer, que tem um pouco a ver com o que a gente estava comentando sobre voltar a viver.
sobre voltar à rotina, as primeiras vezes. Você conseguiu, e se sim, como, entender que voltar a viver não significa amar menos quem partiu? Vocês vão me fazer chorar, hein? Eu tô aqui segurando. Desculpa. Pô, próxima pergunta. Eu entendo, mas é difícil. Eu entendo que não significa que eu não ame ela, que eu ame menos, que eu sofra menos. Mas... Desculpa. Mas... A vida te empurra, sabe? Uhum. Eu queria estar sentada, eu até brinco, eu queria estar embaixo da cama, em posição fetal, e ficar lá quietinha. Mas eu tenho meu marido, eu tenho meu filho, e é isso, é um dia de cada vez. Uhum. E o Theo é uma grande força pra você, não é, Mari? Ele é. Tem um paninho pra eu... Ai, eu deveria ter trazido! Calma aí, você olhou, tá todo mundo chorando aqui atrás. Tem aqui, ó. No armário. Eu pensei, Mari, mas eu pensei, vai que não, vai que eu consigo. Não tem problema nenhum. Eu tenho A que gente segurar, vai mas deixar acontece, não tem problema. Coisas pra gente... Né, Mari? Deixar Um lencinho, obrigada. Exatamente. Ai, eu não devia ter passado horrível hoje. Passou assim, ficou maravilhosa e durou vários minutos. Pensa assim. Já vai deixar de estoque, fia? Gente, como que está a minha cara? Calma aí. Desse lado de cá, aqui assim, ó. Isso. Mulher, coisa de mulher. A gente sabe exatamente onde ele vai. Perfeito. Aí. Respirou. Como que a Juliette fala? Ah. Eu não vou secar porque eu sou maquiadora. Como que ela fala? Porque o Gil falou assim pra ela que ela nem limpou. Todo mundo assistiu a Juliette, eu acho. Todo mundo da pandemia. O Gil falou assim, ela nem limpou quando ela chorou. É claro que eu não limpei, eu sou maquiadora. Porque senão vai borrar minha maquiagem. Ah, então tem assim. Não, gente, isso aqui é uma técnica muito de mulher. Homem faz assim. A gente sabe exatamente Exatamente, onde levantar aqui debaixo dos cílios pra não manchar a maquiagem. Nossa, eu lembro uma vez que eu tava com a maquiagem meio borrada. Aí meu marido veio limpar. Piorou tudo, né? Antes ele não tivesse limpado. Antes eu tivesse ficado com a maquiagem toda cagada. Porque ele cagou mais na minha maquiagem. Deixa eu ver, gente. Peraí. Então vai lá. Eu estou insegura em relação à minha tá imagem. ótimo, de verdade. Estou insegura em Deu relação à minha certo. imagem. Peraí, deixa eu... Eu estou insegura em relação à minha imagem, foi melhor. Isso geralmente são artimanhas de uma digital influencer, né, Mari? Tá de longe a câmera. O Raul vai dar um jeito pra tudo. Mari, vida real, sabe? Você não tem que ter uma vida maquiagem perfeita o tempo todo. Amiga, você é perfeita, perfeita, perfeita! A Renata Albani fala isso, viu, Perfeita, gente? perfeita, 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 perfeita. perfeita. Que as Pronto. mulheres, elas têm esse carinho de falar, não, tá linda, tá maravilhosa. Esqueci de blindar minha... Algumas vezes não, mas Algumas vezes enfim. não. Pronto. Pode continuar. Se eu chorar de novo, não tem problema, Não, tá? Mari, a gente queria... Geralmente eu choro no banheiro, mas às vezes não. Às vezes você pode chorar num Às podcast. vezes eu choro no podcast. Se você pulou debaixo da mesa em posição fetal, se você quiser Se eu ensinar quiser alguns É quase a mesa da Ana Maria Braga, mas a gente vai mudar o contexto. Não, e esse tapete fofinho aqui. É, eu acho que dá pra ficar em posição fetal e chorar um pouquinho, é bem confortável. Eu não sei se você já não teve a oportunidade de falar sobre isso em algum momento, então, tanto eu quanto a Carlinha te agradece muito por você Imagina. permitir abrir o seu... Eu sei que esse é um momento de fragilidade. Você se abrir com a gente e com todas as mamães e mulheres e pessoas que, infelizmente, já tiveram que lidar com essa dor. Então, por mais que você não queira ser forte, mas ainda assim as pessoas podem olhar pra você e seguir, ver isso como um exemplo. Alguma coisa pra seguir. Ai, ela conseguiu. Eu também consigo. Por quem? Pelo meu filho, pelo meu marido, que você Isso. comentou. E tudo bem, tem dia que a gente chora o dia inteiro e é isso. Mas é muito aquilo que você falou, né? De saber que o mundo não para, a gente tem que continuar. E você transformou essa sua dor em algo muito positivo e principalmente incentivando outras mulheres, outras pessoas. E eu vi que você fala muito sobre essa questão mesmo de
incentivar e de dar essa força para outras mulheres, isso é muito importante, porque é uma das coisas que a gente mais fala aqui, né? Nesse nosso mundo cor-de-rosa aqui, do quanto que é importante. Não, acho que não, tá bom, porque tá contrastando. Tá tudo bem, a gente usa o cinza, assim, que a gente acha que faz um casamento legal. Fica muito bonito. E a gente fala muito sobre essa união, e ela tem que ser de uma maneira genuína, ela não tem que ser só nas redes, ela tem que ser, eu costumo dizer muito que é nos bastidores que a vida acontece, né? E é ali no seu banheiro, muitas vezes, chorando que a vida acontece, que você tem esses starts de algo que você vai fazer. Eu queria só, antes, agora a gente vai pro quadro, né? Muito provável, é isso, tem Gabi? só mais uma coisinha outra que eu queria falar, mas... Eu queria muito linkar essa sua transformação com aquilo que, de fato, é o que a gente vivencia aqui, né? Que é a atividade física. Em que momento que você... O que representa a atividade física para você? Em que momento que você linkou ela nessa sua rotina? Você era aquela pessoa, ou é aquela pessoa, que nesses momentos de dor ou de não tô legal hoje, vou treinar ou não? O que a atividade física representa para você? É claro que, né, não seria diferente, né? Academia. Daquilo que é o contexto, Sim. que é a nossa área, eu te fazer essa pergunta, inclusive. O que a atividade física representa para você na vida da Mari? A atividade física, isso não sou eu, Mariana, que estou falando, isso é comprovado, Com que certeza. ela libera a dopamina, Endorfina, serotonina. enfim. Aí você sabe falar mais propriedade do que eu, mas ela libera esses hormônios que deixam a gente com aquela sensação de bem-estar. Com certeza. Então, assim, Serotonina aí, na isso. jogada. Eu sempre gostei, sempre fiz academia, assim, falar gostei, gosto, é uma palavra forte. Sabor, gostar. Só que eu sei os benefícios. Então, assim, desde eu acho que eu tinha 15, 16 anos, eu sou de Orlândia, cidade pequena. A gente ia numa turma pra academia na parte da tarde. Ia pra escola de manhã, eu tinha curso à noite, então à tarde a gente ficava horas na academia. Muito legal. Era super gostoso, só que a gente realmente treinava. E aí, vim pra cá, comecei a faculdade. Teve alguns momentos da faculdade que não deu pra eu fazer academia, porque trabalhava, entrava 7 horas no trabalho, saía 5 pra pegar o ônibus pra ir pra faculdade, então era aquela loucura. Mas sempre que eu pude, eu estive dentro da academia. E sempre foi muito importante pra mim. Depois do momento de tudo que eu passei, foi mais importante ainda. Depois que o Theo nasceu, eu cheguei no meu maior peso, que eu cheguei nos 79 quilos. Até postei esse dia pra trás, um antes e depois, que as pessoas falam assim, nossa, Mari, parece que eu não te vi assim. Realmente, parece que eu também não lembro que eu estava daquele jeito. Só que aí eu lembro que eu fui fazer uma avaliação e eu estava com sobrepeso. E eu falei assim, gente, como assim eu tô com sobrepeso? E aquilo me deu um negócio, só que eu continuei treinando. Porém, eu comecei a descontar muito na alimentação, as frustrações. Mas não parei de fazer atividade física. Talvez se eu não tivesse parado, eu poderia ter chegado num momento bem pior. E aí, só que sempre fazendo atividade física, porque pra mim, quando eu não vou, eu fico com aquela sensação de, nossa, por que eu não fui? Agora, eu saio da academia, eu tô lá dentro, eu tô, ai meu Deus, eu quero ir embora. Mas não, deixa eu fazer, ai meu Deus, eu quero ir embora. Mas na hora que eu saio, eu falo, meu Deus, ainda bem que eu vim. Então sai aquela sensação de bem-estar. E aí, agora eu comecei o processo de emagrecimento. Consegui perder aí 8 quilos. E eu tô me sentindo muito bem. Então, assim, eu já me sentia bem com a atividade física, mesmo não conseguindo ter tantos resultados por conta dos meus outros hábitos, da alimentação e tudo mais. Só que a atividade física sempre esteve presente. E eu sempre incentivei muito as pessoas a fazerem atividade física, porque é muito bom. Você vê, às vezes a pessoa fala, eu não gosto de academia, não sei o quê. Gente, você acha que eu prefiro estar lá comendo um cheeseburgão? Mas, Mari, eu até vou entrar numa questão que você falou de resultados, né? E aí eu vou falar pra quem tá ouvindo a gente. Resultado nem sempre é só sobre números, viu, gente? Sim. A partir do momento que você está no ambiente, que você tá fazendo algo, que você tá liberando aquela ação de endorfina, de serotonina, na verdade aquela sensação do pós é a ação dopaminérgica que a gente fala, né? Do porquê eu vim, porquê eu tô saindo melhor do que eu entrei.
Então, todas as vezes que você tem algo transformado internamente, que não é só sobre números, isso é resultado. Sim. Isso é resultado, sem sombra de dúvidas. Então, quando a gente incentiva o outro a praticar atividade física, ela não traz só um resultado externo, mas, na verdade, o resultado ele começa primeiramente internamente. E no campo mental. Então, essa sensação de que por que não fui hoje, né, de culpa, na verdade, ela está relacionada também a uma relação de vínculo que você já criou. Então, entendam sempre que resultado está ligado àquilo que melhorou a tua vida em algo. Sim. Seja na tua rotina, nas suas funcionalidades do dia a dia. Então, já havia um resultado aí. Né? A academia, já existia. no começo, eu ia numa academia que tinha aulas. E eu gosto muito de aula. Então, eu fazia as aulas. Nossa, era muito bom. Era aquele momento que eu precisava daquilo, sabe? E eu lembro quando eu operei do joelho. Ou foi quando eu machuquei. Recente, não é? Eu operei em janeiro do ano passado. Já fez um ano. Quase 1 ano e meio. E aí, teve alguns momentos que eu tive que ficar um pouco parada. Meu Deus do céu. Aí, naqueles momentos que eu não podia, eu senti o quanto a academia me fazia bem. E aí eu pensei, não, realmente, eu não posso parar, eu não posso parar, eu não posso parar. Então, assim, aquele seu momento de autocuidado. Ah, mas eu não gosto de academia. Atividade física. Só que a academia é muito bom mesmo. Você tá ali, você sempre conversa com uma pessoa, eu sempre converso com alguém. Ela tem, a Mari tem que ter aquele meme lá que coloca a sulfite nas costas. Não conversa comigo. Preciso treinar, eu tenho horário. Porque eu gosto de conversar. Não conversa comigo. Não, gente, mas pode conversar sim, tá? Esses dias eu e a Gabi levou uma leve fumada de uma aluna. Com educação. Eu fui interromper, mas a culpa foi minha e eu assumo aqui a minha culpa, a minha tão grande culpa. A Gabi estava lá, bonitinha, treinando na remada. Exatamente. E aí, eu fui lá perguntar algo pra Gabi. Só que esse perguntar algo pra Gabi, que era uma coisa rápida... É a gente, né? É a gente. Por isso que ela tem um podcast. Aí... Uma das meninas, vocês vão demorar muito aí, porque eu tô precisando. Não, a Gabi já saiu do aparelho, eu também. Me desculpa, fui eu que atrapalhei ela. Não, tá tudo certo, mas é que eu preciso usar o aparelho. Não, tá tudo bem. Eu e ela, a gente se retirou. A gente se retirou então, a aluna que tava, elas estavam trabalhando no seu treino, que talvez você tivesse que trabalhar e tudo mais, ela tá te pedindo desculpa. A gente pediu. De forma pública. A gente tem mais peso. Mas agora a gente tá pedindo de forma, inclusive, pública. E pra todas que ainda virão. O treino do amiguinho lá no aparelho, viu, gente? Na verdade, não fica lá. Libera o aparelho. Aqui, por isso que aqui a gente tem umas mesinhas, né? Não empaca meu treino, não, por favor. Pra sentar ali, trocar uma ideia e fazer uma resenha, porque isso também é importante. Perfeito. E agora, Carlinha? Bora. Mas já! Mari. Não, você não vai embora ainda, fica tranquila. Lembra que a gente conversou antes de começar? Pode ser que você fique aqui até meia-noite. Exatamente. Agora chegou uma hora muito maravilhosa, que é o nosso quadro Ping Pong Pink! Eu quero uma vinheta! Não, aqui, olha, é sensacional. Faz um desafio com ela. Isso, eu gostaria muito que você pronunciasse Ping Pong Pink muito rápido, que é um trava-língua. Ping Pong Pink. Ela é jornalista, eu tô achando. Radialista, locutora. Não deve ser arquitetura e urbanismo, não. Eu tô achando que você cursou errado. Bom, já tá aprovada no teste Ping Pong Pink. Porque geralmente as pessoas dão uma travadinha na... Ping Pong Pink é meio... Já consegue imaginar o que é? Eu acho. Será que eu vou estar redondamente errado? Eu acho que é um ping-pong de perguntas. Vocês vão me perguntando e eu tenho que... Vocês convivem muito no dia a dia? Vocês não. Porque vocês falam muito igual, já percebeu? Elas fazem umas caras assim, parecidas.
uns trejeitos Aí você vê 3 parecidos. vezes por ano, Mari? Não, e É porque dizem que a sei gente é a média das 5 pessoas que a gente convive, né? Eu tenho medo das pessoas que convivem. Não, então tá errado isso, porque o Raul tá convivendo com outras pessoas. E Então, não- eu também, é. porque ele é muito quieto, eu sou eu. Com quem você tá convivendo? Meus sogros, Raul, tem dia né? que você tem vontade de se enfiar embaixo da mesa. Na mesa, em posição fetal. Em posição fetal, Raul? Aí, não, ó, palavra de gatilho pra ele. Paraguai. Ah, é verdade. Aí é gatilho, né? Por conta do que vocês ficaram sabendo que eu fiz antes. Então, Não converse com estranhos. Não converse com estranhos. Divulgação. Não. de algo não legalizado no nosso país. Ai, eu vou falar assim, ai, gente, é que eu sou muito famosa no meu país, então eu não posso divulgar qualquer coisa. Ai, Mari, posso fazer uma pergunta? Esses dias eu falei muito sobre isso na aula. Pode. Existe aquela questão também, antes de entrar no ping-pong, porque esses dias eu brinquei com as nossas alunas assim, olha, gente, atendendo a pedidos, hoje a aula vai ser igual geralmente o pessoal faz lá nas redes sociais. Olha, depois de várias... Ninguém perguntou nada, mas aí a pessoa... Ai, deixa eu falar aqui. Isso acontece mesmo? Ai, gente, não. Que bom pra Mari não acontece. Acho que em alguns casos, muitas quando a pessoa começa do zero, assim... É uma situação, quando começa uma empresa, por exemplo, pra vender serviço, você foi de forma muito natural. Então você foi criando ali uma A gente comunidade, vai fazer isso né? com podcast, pessoas. tá, gente? Atendendo a pedidos. Atendendo a pedidos. Ninguém pediu nada. Ah, é porque eu acho que eu não costumo fazer muito isso. Ah, Mas agora eu acho que talvez... Não, gente. olha, depois de muitas Depois de perguntas... muitas perguntas. Uma. O meu marido perguntou. O Theo, mamãe. Como é que ele fala? Depois de muitas perguntas, por exemplo, o Theo, mamãe. Você chega pra ele, Theo, pergunta pra mamãe isso, isso e aquilo. Pergunta logo. Muitas perguntas, gente. Muitas Pronto, perguntas. você não tá Não, mas se eu, mentindo. pedir, se eu pedir pro Theo me perguntar, ele vai perguntar provavelmente o dia inteiro, então serão muitas perguntas. Exatamente. De uma pessoa só. De uma pessoa só, Tá no mas ninguém jogo. precisa. Eu acho que você aprendeu uma forma de jogar diferenciada agora. É. Tá vendo? no Aqui jogo. também é... Estratégia É, de mas- marketing, né, Ah, Bruno? não, acho que eu não tô, eu tô errando. Acho que eu preciso melhorar no meu marketing. Preparada, Mari? Peraí, Ai. deixa eu ver. Eu também. Ai, 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 ai. Vai. Eu tenho que responder o quê? Em uma palavra? Não, a maioria das Papum. perguntas vai ser isso ou aquilo. Você prefere isso Ah, ou aquilo? Aí você ai, meu fala. Deus. Ah, mas é mais fácil, eu Ah, acho. vocês já assistiram Friends? Não. Eu tentei assistir Eu na nem sua vou casa um responder, senão a episódio Gabi que vai o... falar mais Você uma lembra vez que que o eu sou Fausto sem colocou cultura. pra ver essa casa? Ele colocou o episódio mais nada a ver, que eu fiquei tipo... Ai, gente, desculpa, mas eu não vou poder continuar aqui, porque ninguém assistiu Friends. A gente não tem cultura pra estar com Tô ela. brincando, pode Já ir. assistiu? Não, você vai me chamar de sem cultura de novo? Ah! Você precisa melhorar essa cultura. Gente, assistam Friends, tá? É muito bom. Tá. Ouviram, né? Mari, o que dá mais trabalho? Limpar a casa com o Theo correndo ou planejar uma semana de conteúdo? Planejar uma semana de conteúdo. Gravar publi de pijama ou arrumar a casa já estando pronta pra postar nas redes sociais? Meu Deus, eu acho que gravar uma publi de pijama. Gente, eu tô craque em casa e com o Theo, tá? É verdade. Responder 50 directs acumulados ou dobrar uma máquina cheia de roupas? Ai, dobrar uma máquina cheia de roupa. Gente, eu amo responder direct. Uma máquina cheia de roupa, ninguém merece. Ninguém merece. Mas você prefere a máquina cheia de roupas? O que eu prefiro? É. Ah, eu entendi. Ah, você perguntou o que era mais fácil. Eu errei. O que você perguntou? Não é. O que você prefere? Ai, responder? não, eu Ela prefiro prefere responder. responder o Responder tá, direct. tá. Ai, que susto. Achei que você tinha falado uma Não. máquina cheia de roupas e você quer máquina. Não, ela detesta a máquina. Eu detesto a máquina. Ai, acho que é unânime. Acho que tá no hereditário. Deus me livre. O que a internet não vê de jeito nenhum? O choro no closet ou a pia cheia no final do dia? Ah, o choro do já pia, vocês estão vendo todo dia. Essa Deus sabia responder por você. Você prefere um dia inteiro sem celular ou um dia inteiro com a casa 100% limpa e organizada? Eu acho que um dia inteiro sem celular, porque aí eu a casa organizo. É verdade. Gravar um Arrume-se Comigo ou arrumar o brinquedo espalhado pela casa inteira? Ah, eu arrumo isso comigo, porque o brinquedo é problema do Theo.
Ele que arruma. Ele que arruma. Ele lava os problema sapatos aqui. dele, inclusive, tá, gente? Mentira. Ele que limpa os sapatos dele. Lava, não é limpa não, lava, cara. Será que isso aí não pode ser falado, gente? Acho que ele trabalha de menor, hein? Será Não que é trabalho de sei. menor? Será que é trabalho de menor? Mas ele que lava os sapatos dele. Ai, que fofo. Ela lava seu Fofo. sapato. Fofo, não. Ele é um gente. gentleman, não é? Ele é. Tô criando ele pra ser um gentleman, pra minha nora querer ficar muito na minha casa. Porque eu sou mãe de menino. As pessoas ficam falando que ele vai me abandonar. Nossa, ele não vai me abandonar. Gente, você acha que a minha nora vai querer ficar na minha casa? Até porque o Theo falou pra mim essa semana, inclusive, novamente, que ele não vai casar, que ele vai morar comigo. Você deixou registrado e fez um contrato? Eu já tenho gravado várias vezes, inclusive. Então tá Depois bom. você mostra isso pra ele. Vamos ver, Ó, né? você falou, você prometeu. Daqui 10 anos a gente conversa de novo. Exatamente. Que 10? Ele tem 10, ele tem 5, daqui 25 anos. A gente... É verdade, nossa, Não, mas aqui com 15 já vai aparecer, né? Não, mas tudo bem, querer tudo bem. casar com Assunto 15. delicado, assunto Mas são delicado. delicado. Você prefere 1 hora de massagem no spa ou 1 hora de silêncio absoluto na sua casa? Nossa. Não tem como ser a massagem na minha casa em silêncio. Desculpa. É Só tem uma 2 escolha. vouchers, qual que você vai querer? Eu acho que eu quero 1 hora na minha casa de silêncio absoluto. Nossa, sério? Eu preferi isso do que 1 hora de massagem num spa? Ai, você acredita? Porque é tão... Gente, o silêncio é tão bom, assim, com a casinha, assim. Nossa, eu amo minha casa. Eu amo a minha casa, gente. Nossa, eu amo a minha casa. Eu acho que eu tô chegando perto dos 30, né, amor? Não tem spa no mundo que vai me trazer a tranquilidade da minha casa. Ai, não, perfeito. O que tem mais chance de acontecer? O Theo invadir uma gravação importante ou você esquecer o que ia falar no meio do story? O Theo invadir enquanto eu esqueci de falar o que eu ia... Tudo conectado. Tudo, gente, muito fácil de acontecer qualquer um dos dois. Desculpa, essa eu posso Essa ser- tem as duas opções, Essa né? Porque Tá bom. é muito Alternativa C, corriqueiro. todas as alternativas anteriores. Isso, exatamente. Uma saudade que tem cheiro ou cor? Ah, você sabe. A Lisoquinha. E ser mãe do Theo e da Liz é o que pra você? Ai, é tudo. É o que eu sou hoje. E esse é o nosso ping-pong pink. Foi tranquilo. Foi! Tirando no final pra dar uma emocionada aqui, assim. Mas é porque É. era importante, tinha que incluir eles no Sim, ping-pong. claro, Exatamente. claro. Mari, e pra gente finalizar, se você tivesse que dar uma dica para as meninas, as mulheres que querem começar aí a ser digital influencer, a entrar nas redes sociais, que dica que você daria? Eu acho que é assim, a realidade. Você ser quem você é. Se a pessoa te encontrar na rua, ela não vai falar assim, nossa, mas na rede social ela é diferente. É ser você mesma. O seu carisma, a sua individualidade é o que te faz especial. Então é isso, ser você mesma, se dedicar. Se às vezes não tiver tanto apoio, vai fazendo ali do jeito que dá, na hora que dá. E confiar muito em Deus. E é isso, pôr tudo nas mãos dele, fazer a sua parte. E é isso. E acima de tudo, não perder sua essência. Ser você mesma. É isso que eu sempre falo. É muito ruim quando às vezes a gente escuta, fulana, pessoalmente, é tão assim, assim, assado. A gente vê, às vezes, até nesses famosões mesmo. E isso é ruim, sabe? Então, principalmente pra quem tá começando, mostrar a sua individualidade, os seus perrengues também, porque as pessoas se identificam. De vida perfeita, a gente sabe que não existe. É uma coisa muito inatingível. E ultimamente a gente tá tendo que atingir tantas coisas que são inatingíveis. Então, é melhor a gente mostrar a realidade ali mesmo, que tem uma pia que tá suja, que tem um cachorro que cavuca um buraco e acaba com o quintal que você acabou de lavar, uma criança que faz bagunça, porque isso, gente, isso é a vida. É o dia a dia. É o dia a dia. Exatamente. E essa não comparação, né? O tempo todo. Isso, não se comparar também é um ponto muito, muito, muito importante que pra mim... algumas pessoas levam a comparação como uma meta de chegada. Então, se isso pra você te faz bem,
ok. Eu não sou aquela pessoa, se você falar assim pra mim, eu duvido que você abra isso aqui. Aí eu vou falar, Falando em abrir isso aqui, o quê? muito obrigada. Você viu que tem uma coisinha aqui? Eu vi da hora que eu cheguei. Teve vontade de... Você come saudável? Ótimo, que bom. Eu como, Bom, gente. a gente tá aqui hoje... Pistache. Com as trufas da Canela e Mel, da Daiane, Café. ela que produz, ela trabalha com a gente. E é isso, Mari, escolha um sabor. Eu vou pegar esse rosa gente- aqui. Olha, eu confesso pra você que é uma das minhas favoritas e a Daiane fez justamente ela rosa. Essa é de ninho com geleia de morango. Mas eu peguei a certa. E eu sou Você vai apaixonada dividir comigo nessa a sua? trufa. É pra eu comer agora? Você pode comer Não, agora, pode comer... Esperar por causa do dente. Isso vai gente, prejudicar a sua imagem? Ai, gente, não Você pode. tava vai se preocupada? sentir vulnerável. Eu não posso prejudicar a Mas minha é imagem. importante a gente saber que a gente pode comer de tudo, não tudo, né? Mas essa trufa é maravilhosa, tá, gente? Da Canela e Mel, da Dai. Então, tem que sobrar pros próximos convidados, viu? Tem que deixar pros Pelo próximos. amor de Deus, a gente não tá Mas ainda eu tenho assim criança em nessa- casa. A gente não tá O ainda Theo- assim. o Já Theo- tá desligando as câmeras. Daqui O Theo tá chorando, o Theo tá chorando. O Theo tem criança chorando em casa porque quer o chocolate. E é muito boa, então coma, tá? E depois pode ser seu pré-treino, brincadeira. Já o Raul tá ficando bravo comigo porque eu me empolgo e eu vou saindo fora do microfone. E aí será que você eu só saí vê o Raul fora? nos bastidores assim, ó. Assim. Um pouquinho. Eu acho que eu vou ficar vi- segurando na mão o tempo todo, assim. Tipo o Roberto Carlos. Eu tô rodando aqui o microfone. Faz barulho se eu rodo? Ai, meu Deus. É isso, Mari. É um carinho, né? Comida é afeto. Eu sou aquela que acho que tá tudo relacionado à comida. Impressionante. Tô feliz, eu como, tô triste, eu como. Qualquer coisa eu como. Mas eu tô sempre comendo. com moderação. Eu acho tão às legal a vezes. pessoa que, tô triste, não vou jantar. Jamais. Se eu tô triste, minha filha. Aí que eu como mais Manda um ainda de hambúrguer raiva. aí pra gente. Ai. Mari, muito obrigada por estar aqui hoje com a gente, por compartilhar um pouquinho da sua história, das suas vivências, de tudo que você passou, né? De falar abertamente com a gente, de ser um incentivo para outras mulheres, né? Porque a gente fala que juntas somos mais fortes, mas eu sempre vou levar essa frase comigo, que mulher é mais força do que... A mulher é mais resistência do que força. Porque isso biologicamente, fisiologicamente, eu sei que a gente quer trazer muito essa imagem de força, não que nós não somos fortes, nós somos e muito, mas acima de ser forte, nós somos resistentes. Então, a tudo que você resistiu nessa sua trajetória, nessa sua história, que você sirva de inspiração e motivação para outras mulheres sempre, com toda esse seu carisma, essa sua, literalmente, luz. Obrigada por estar com a gente hoje, né? E seja sempre bem-vinda ao Elas Pode. Eu que agradeço pelo espaço, pela essa conversa deliciosa, amei. Deliciosa mesmo, mas era só um cantar. Só. Deliciosa mesmo, inclusive. Tem que levar pra todo mundo da minha casa. Espertinho. Eu tô de olho em você, dona Mariana. Gente, juro que eu falo isso, mas eu vou comer escondido do Theo, porque eu sou uma mãe que eu sou muito boa e eu não vou deixar ele comer o chocolate. Tem que ponderar para as Bom crianças. argumento. É isso, meninas. Gabi, obrigada por mais um episódio. Obrigada. Ai, vocês são Mari. demais. Foi um prazer Eu fiquei muito estar com feliz. você. Obrigada. Obrigada. Você é maravilhosa. Ai, Foi muito vocês bom estar que com são. você. Eu amei. Me senti Tá super de vendo casa. quando o Renato Albani fala? Amiga, você é perfeita, perfeita, perfeita. Perfeita! Então, já Era podia assim. terminar, inclusive, fazendo assim. Amiga, você é perfeita, perfeita, perfeita. Olhando ali pra Ai, é câmera, verdade, vamos. vamos. Exatamente. 5, 6, 7 e 8. Vamos lá? Aqui, calma. aqui. Aqui. Calma, não. Aqui, Aqui. ali, no meio, pra todo mundo aparecer. Um corte, depois ficar tudo branco e preto pra erros de bastidores. Tá, então. Fez um stories, Bruninho. Ela tirou uma foto. Cara do dele vídeo. Esse marketing. Nossa, coitado. Advisor. De novo. Respeita nosso advisor, pelo amor de Deus, gente. Então, amiga, Você perfeita, perfeita, perfeita! Obrigada, gente. Beijo!